A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Perdão por esses dias que eu fiquei sem falar com vocês, senti muita falta, mas como eu havia comentado, eu ia ficar uns dias sem a medicação para fazer um exame e realmente, nossa, foi horrível. O final de semana foi péssimo. Então eu não tive condições de fazer o vídeo. E eu voltei a trabalhar. Então ainda estou pegando o ritmo, né? Mas não vou deixar de fazer os vídeos, não. A prioridade é sempre Deus, né? Deus sempre em primeiro lugar. A gente não pode deixar de falar sobre Deus, de pensar em Deus, de procurar fazer o que Deus gosta, né? Procurar agradar a Deus, procurar sempre pensar em Deus. E então a gente sempre tem que buscar estar sempre na presença do Senhor e sempre fazer o que agrada ao Senhor. E o que mais agrada ao Senhor, além de obviamente andarmos, né, sob os seus mandamentos, né, sob as suas leis, é proclamar o nome do Senhor, né? É divulgar o nome dele. E uma das ferramentas que a gente pode usar é a tecnologia, né? A tecnologia, infelizmente, afastou muita gente, né? A gente olha as famílias sentadas todos à mesa, por exemplo, na hora da refeição, que é um momento familiar, um momento íntimo, e infelizmente estão todos ali, nem percebem que estão se alimentando, né? Porque eles comem, mas estão de olho na telinha, né? De olho ali no celular. Então, já que é para ficar olhando no celular, então que seja ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus é sempre muito bom, porque ela é fortificante, ela nos fortalece, ela nos dá esperança, ela nos molda, né? Nos transforma. Então é muito bom sempre ouvir a palavra do Senhor. E quando nós fazemos o que Deus deseja que nós fazemos, Ele sempre nos protege, Ele continua nos guiando e nunca nos deixa, né? Ele nunca nos deixa, Ele nunca separa de nós. Ele é fiel, né? Ele sempre prova a sua fidelidade, né? E Ele sempre nos abençoa, né? Tanto que a palavra dele diz: tudo coopera para o bem daquele que crê. E se você está escutando um chorinho de fundo aí, né, a minha cachorrinha, que eu cheguei e ainda não pude brincar com ela ainda. Eu falei, não, vou fazer o vídeo primeiro, que aí enquanto o vídeo vai carregando, aí eu brinco com ela um pouquinho. Mas vamos lá, lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, né? Essa é a sequência cronológica. Estamos no quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Estamos no capítulo 13 hoje. Aqui ele está fazendo o discurso, né? Mais um sermão, não é nem um discurso, é um sermão, porque ele está relembrando de tudo que aconteceu, está repetindo as leis, os mandamentos, porque lembrando que lá no Monte Horebe, quando Deus pediu, quando o povo começou a murmurar, dizendo, né, sobre a falta de água, que todos estavam com sede, iriam acabar morrendo ali e tal, começaram a murmurar, e isso já havia outras murmurações anteriores, então Moisés já estava estupefato, né, de tanta murmuração, e naquele momento ali
quando Deus disse, fale com a rocha e ela lhe dará água, ele bateu na rocha, né, ao invés de falar. Ou seja, ele descumpriu uma palavra do Senhor. A rocha forneceu água, né, como Deus havia falado, para que as pessoas pudessem matar a sua sede, mas por esse deslize, Moisés perdeu a chance de entrar na terra prometida. Mas Deus prometeu que ele iria ver. Então aqui ele sobe no monte e consegue visualizar toda a terra prometida. Mas ele não atravessará o Jordão. Quem atravessará o Jordão será Josué, né? Que Josué, junto com Caleb, lembra dos 12 espias quando foram olhar as terras para saber se eram boas, como que eram as terras, né? Isso lá no deserto, né? Quando eles foram espiar as terras, 12 pessoas, né? Um de cada tribo, 10 deles olharam com olhos humanos, ou seja, incitaram o povo a ver a mesma coisa. E isso fez com que Deus se revoltasse contra o povo. Então deixou o povo no deserto durante 40 anos para que toda aquela geração acima de 20 anos é, falecesse ali. E só a nova geração conhecesse a nova terra, né? Com exceção de Caleb e Josué, porque eles dois foram os únicos que realmente viram com os olhos espirituais, porque eles permaneceram firmes no Senhor e confirmaram: não, realmente a terra é de gigante, é fortificada, mas Deus está conosco. Ele nos prometeu, e se ele prometeu, ele cumpre, ele não é homem para falhar, né? Então como se diz assim, eles quiseram fortalecer a população, mas a população, infelizmente, caiu no engano dos outros 10, né? E não conheceram a terra, mas os filhos deles irão conhecer, né? E Josué sempre foi um seguidor de Moisés, sempre acompanhou Moisés em tudo. Então, além dessa crença forte, né? Dessa fortaleza de confiança em Deus, Josué também tem um conhecimento em questão de liderança para liderar o povo, né? Como reagir, como se comportar perante a multidão ali, né? Então Deus escolheu, só que antes de tudo foi Deus quem escolheu, né? Apesar de Josué estar ali o tempo todo com Moisés e tal, mas foi Deus quem escolheu, né? Obviamente, não foi Moisés, né? Porque se fosse Moisés, Deus poderia dizer que não, poderia dizer que seria uma outra pessoa, mas foi Deus quem escolheu. Ele que disse que Moisés iria passar o Espírito de Deus que há em Moisés para Josué, para que Josué pudesse continuar levando o povo, atravessando o Jordão para ir para a Terra Prometida e assim continuar falando com Deus, né, do jeito que Moisés faz. Agora, já pensou a ansiedade de Josué nesse momento, sabendo que ele iria conversar tete a tete com Deus, né? Já pensou a ansiedade dele nesse momento? Coração disparado, né? Mas vamos lá, para não prolongar demais o vídeo. Olha, já falei demais. Então, aqui ele já continua, aqui ele já começa a falar também. Ele falou das leis, né? Falou dos holocaustos, como devem ser feitos e tal. E agora aqui ele fala sobre os falsos profetas, né? Do castigo deles. Quando o profeta ou o sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma.
após o Senhor vosso Deus andareis, a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis. A sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da terra da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. E o castigo também aos idólatras, né? Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a tua mulher do teu seio, ou o teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo, e o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá ali para habitar, uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, então inquirirás e investigarás, e com diligência perguntarás, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo o que nela houver, até os animais, e ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, a cidade, e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se pegará à tua mão nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti e te multiplique, como jurou a teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus, né? Olha que Deus sempre insiste em relação a imagens, né? Aos idólatras e falsos profetas, duas coisas que ele comenta muito, né? Mas principalmente em relação às imagens, a deuses, né? Porque a gente sabe que existe um único Deus, que é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro. E o que acontece? Esses deuses, na realidade, são demônios, né? São demônios disfarçados. E eles enganam pessoas. Aí as pessoas pensam que estão servindo ao Senhor, né? Essa é a estultice do demônio. Pensam que estão servindo ao Senhor. Por que que Deus manda matá-lo? Porque sabe que são os demônios ali. E se deixar, lembra que, aliás, lembra não, porque a gente está no começo da Bíblia, né? A gente vai chegar lá, mas em Apocalipse, quando chegar para o final, que vai ter a revolução, que vai ter é, é, guerras e tudo mais, a besta que vai vir vai fazer muitos sinais e maravilhas, vai enganar muita gente. E ali a palavra de Deus diz que os dias serão abreviados
porque senão até os escolhidos serão enganados. Então imagine só o poder desse demônio, né? Então ele não deixará. Lógico que nós somos fracos, mas acontece que, como fomos escolhidos pelo Senhor, nós somos protegidos por Ele. Então ele abreviará os dias por isso, porque ele sabe que nós somos fracos, que nós cederíamos a esse demônio achando que é um Deus. E o que acontece é exatamente isso. Muitas pessoas servem a Baal, né, a Belial, como diz a Bíblia, né, servem a Belial. Servem a outros deuses, serve ao demônio, achando que está servindo ao Senhor e não está. Então, se você tem dúvida se você realmente está servindo ao Deus vivo, se esse Deus que você vê, que você está temendo a Deus, que você ajoelha, que você ora, se esse Deus que você está orando, se ele realmente é o Deus vivo, se ele realmente é o Deus de fé, é o Deus verdadeiro, então converse com ele, peça a ele para que ele realmente se mostre a ti, para que ele prove a ti no teu coração que ele realmente é o Deus verdadeiro, que ele é o Deus vivo. Porque se ele não for, o verdadeiro Deus aparecerá. E assim abrirá os seus olhos. E você pede, né? Mas na hora você peça, né? Se não for o verdadeiro Deus, que o Deus vivo abra os meus olhos para que eu veja. Então, ore com fé, né? Com o coração aberto. Você tem que ter o coração e a mente aberta para que, se vier algum sinal, você seja capaz de entender que aquilo que você está servindo não é o verdadeiro Deus. E aceitar que aquilo que você está servindo não é o verdadeiro Deus. Que o verdadeiro Deus ele estará se mostrando para você naquele momento. Então você tem que ter o seu coração aberto, sua mente aberta, para que Deus possa entrar. E você tem que permitir. Porque o demônio ele não pede, ele chega, entra na sua vida e faz o que quiser com ela. Agora Deus não, Deus é educado. Ele pede licença, se você não der licença, ele não entra. Então preste bem atenção, né? Permita que o verdadeiro Deus entre em sua vida, que ele toque em sua vida e que ele transforme. E veja bem, porque quando nós servimos o verdadeiro Deus, não é que você não terá mais problema na vida aqui na terra. Não. Até pelo contrário, porque você vai ser perseguido, né? Afinal de contas, os retos, né? Os que ganham a vida honestamente, os que trabalham duro, como a palavra diz, trabalham duro, né? Esses realmente pagam um dobrado para fazer tudo certinho, como manda o figurino. Então, o que acontece? Esses são perseguidos, né? São perseguidos porque servem ao Senhor. Então, a luz que brilha dentro dos filhos de Deus, isso é o que causa inveja, isso é o que causa temor nas trevas, né? Porque a luz acaba com a escuridão. Então, onde tem escuridão e a luz chega, a escuridão treme e ela quer fazer qualquer coisa para acabar com essa luz. Então, ela vai a todo custo querer acabar com essa luz. Então, ela vai te dar o quê? Ela vai te dar provas e mais provas, vai te dar aflições. E você tem que se permanecer firme no Senhor. E se você realmente serve ao Deus vivo, você vencerá todas essas aflições, todas essas agonias. Você, primeiramente, não ficará desesperado ou desesperada. Por quê? Porque Deus estará guiando o teu coração e no teu coração você sentirá a paz que somente Deus é capaz de dar. Então o mundo pode estar desabando, mas aquele que serve ao Deus vivo tem paz em seu coração. Entendeu? Essa é a diferença para quem realmente serve ao Deus vivo. Essa é a diferença aqui na Terra, no momento, agora, hoje. A diferença é essa. A paz que Deus dá, ninguém tira. Lógico que a gente tem que se esforçar para isso, né? Você tem que realmente estar de intimidade com Deus, porque permanecer firme realmente no caminho do Senhor. Essa paz
é maravilhosa, é maravilhosa. Porque quando você tem essa paz dentro de você, você consegue ver o mundo com outros olhos. Então você vê realmente aonde. Porque tem coisas que acontecem que, obviamente, não são do demônio. Tem muita gente que dá muito poder ao demônio, gente. Não é assim que funciona. Tudo o que acontece é culpa dele. Não é assim. Ele não tem um poder para tudo isso, não. Hoje, por exemplo, são tantas doenças que acontecem aí, mas olha as coisas que a gente faz. Eu, por exemplo, eu fui fumante, eu fui alcoólatra. Então, é, olha, a minha alimentação não é boa, né? Não vou negar que eu gosto de fast food e tal. Então, assim, mas apesar, eu falo isso, mas assim, graças a Deus não tenho colesterol, não tenho problema de pressão, mas assim, é algo que futuramente, né, ao avançar da idade, pode acontecer, né? Hoje, graças a Deus, eu estou no caminho do Senhor, então me libertei desse mal e me libertei a tempo, mas meu esposo chegou a ter infarto, né? Ele infartou 3 vezes na mesma noite. Ali foi o puxão de orelha que Deus deu nele, né? Falou, vem, já tô te chamando faz tempo, você não vem, então deu um puxão de orelha e falou, vem, né? Deu uma sacudida, falou, tô te chamando. E ele veio, né? Falou, não vem pelo amor, então vem pela dor. Aí ele veio, falou, opa, né? Então na hora da cirurgia lá, ele sentiu o abraço do Espírito Santo, falou, poxa, eu tô aqui. Aí ele se entregou de vez. E hoje, graças a Deus, ele está muito bem. Então é assim, quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente se entrega de corpo e alma, né? Quando a gente se entrega em espírito e em verdade, né? Como diz a própria palavra, a gente sente a leveza, né? O corpo muda, a nossa postura muda, a nossa fisionomia muda, muda tudo. As pessoas, ao olharem para nós, nos veem diferente. Nós não mudamos nada, mas nos veem diferente. Por quê? Porque ali eles percebem que a luz que emana do Senhor brilha em nós, né? Não somos nós, é a luz do Senhor que brilha em nós. Então as pessoas percebem isso. Então tem gente que vai querer derrubar essa luz, apagar essa luz? Tem, com certeza, porque tem muita gente invejosa, tem muita gente que não gosta de ver o próximo bem, independente se é parente ou não, independente se tem proximidade ou não, tem gente que realmente é mal por maldade pura, por gostar de ser mal mesmo, e é isso aí. Então, nós, filhos de Deus, é que temos que permanecer firmes no Senhor, porque puxar para o mundo é muito fácil, agora puxar para Deus, a briga é mais forte. Então, a gente tem que permanecer firme para nós permanecermos na presença do Senhor e para puxar mais pessoas também para a presença do Senhor, para essas pessoas também poder usufruir, né, das maravilhas do Senhor e também poder usufruir da vida eterna, que é o que Ele nos promete, tá? Então não se esqueça, permaneça firme no caminho do Senhor. E se você tem dúvida, buscai ao Senhor em espírito e em verdade, que Ele lhe provará que é o verdadeiro Deus. Que tenha certeza que Ele se mostrará para ti. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Eu não sei o que lhe aflige, eu não sei o que está acontecendo na vida dessa pessoa, Pai. Mas o Senhor sabe, Pai, então toque na vida dela onde ela mais precisa, Senhor. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, Pai. Seja no psicológico, seja no emocional, seja no físico, seja no raciocínio, Pai. Onde for, Senhor. Toque a sua mão, Pai. Derrama a tua luz, a tua glória sobre essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, e que caia por terra toda seta maligna direcionada a ela, em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, Pai, por toda a parentela de meu esposo,
Derrama tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja de todo o mal, Senhor, e traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai. Continue nos guiando, nos protegendo, nos abençoando, Pai. E por favor, Senhor, nos dê discernimento e sabedoria, Pai, para proclamarmos cada vez mais a Tua palavra, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.